E aí galera, beleza? Professor Idelmar Medeiros, Geografia e Atualidade aqui do Vale Concurso. Estamos aqui para uma Vale Tudo só GCM de Manaus aí, né? Geografia do município de Manaus para você. Tudo aqui que você precisa saber para você detonar, arrebentar na sua prova aí, tranquilo galera? Então vamos para cima aí que vai ser tudo nosso e vocês vão detonar aí, tranquilo? Então olha só, dando continuidade aí, né, a gente tem aí um slide, né, Vale Tudo Manaus, né? Aqui no slide para vocês aí, né, aqui a gente vai ter aí, ó, @prof.idelmar Medeiros. Tem um QR Codezinho aí para você, aí você pode colocar aquilo que você quiser fazer de pergunta para a gente, tranquilo? Então você pode fazer a pergunta que você quiser aí para a gente, que nós vamos estar aqui disponível para ajudar vocês aí, tá? Segue lá, né? Tira suas dúvidas, vamos junto aí, beleza galera? Então a gente tem aí, né, a imagem bonita aí do Porto de Manaus, né, um dos principais portos aí que a gente tem fluvial do Brasil aí, muito importante, onde a gente faz parte do escoamento da produção aí da Zona Franca de Manaus, né? E aonde a gente tem aí também próximo aí ao entroncamento, né, a junção aí do Rio Negro, né, esse rio que a gente tem aqui, ó, vamos começar assim a nossa aula, esse riozinho que a gente tem aqui, né, é o Rio Negro, tá ok, galera? Então, esse rio que a gente tem aí é o Rio Negro, e aí fica importante isso para você. Vamos lembrar aí, né, a gente tem alguns exercícios, algumas questões aí que fala, né, que Manaus fica aí na junção, no entroncamento entre o Rio Negro e o Rio Solimões, onde vai dar origem aí ao Rio Amazonas. Errado isso, hein, galera? Lembra disso? Tá errado, ok? A cidade, o município de Manaus, na realidade, ela está aí às margens do Rio Negro, né? A junção entre o Rio Negro e o Rio Solimões é alguns poucos quilômetros a partir aí de Manaus, dando origem aí ao Rio Amazonas, tranquilo, galera? Então vamos lá. Cidade maravilhosa, né? Conhecida aí como Paris dos Trópicos, né? Nome aí que ficou cunhada aí a partir do século XIX, quando a gente teve aí o ciclo da borracha tão importante que transformou Manaus em uma das principais cidades da América Latina aí, né, um dos principais pontos mais ricos, né, efervescência cultural que a gente tinha aí nesse período aí, né, período do ciclo da borracha conhecido como Belle Époque. Né? Então nomezinhos importantes podem estar na sua prova aí, né? Paris dos Trópicos, Belle Époque, né? Nomes que datam lá do ciclo da borracha, século XIX aí, tá ok, galera? Então vamos lá? Então olha aí, Manaus aí é a capital do Amazonas, né? Maior estado brasileiro aí, né? Estado localizado aí na região norte do país, localiza-se à margem do Rio Negro, então importantíssima essa informação aí, né, na margem esquerda, tá ok, galera? Margem esquerda do Rio Negro e abriga a Zona Franca de Manaus. Em 1967 foi construída aí a Zona Franca de Manaus, não é isso? Uma zona franca de livre comércio, onde você tem isenção de impostos, onde você vai ter aí, né, benefícios fiscais, né, não paga IPI, redução de imposto de renda, redução de vários impostos a gente vai ter aí, o que acaba sendo um atrativo para outras empresas chegarem aí. Então, a gente tem, logicamente, duas histórias para contar de Manaus, né? Um período anterior a 1967, um período anterior à Zona Franca de Manaus, e a partir aí, principalmente da década de 70, tão importante que a gente vai ver aqui, com a chegada aí da Zona Franca de Manaus, a instalação de empresas, né, o que vai se transformar no terceiro maior polo industrial do Brasil, atrás só do Rio de Janeiro e de São Paulo, ou, né, São Paulo e Rio de Janeiro aí, ok? Então, muitos imigrantes chegaram aí, e entre a década de 70 e a década de 80, só para vocês terem ideia da importância disso, a população de Manaus mais que multiplica, aumenta mais de 100% nesse período aí de 10 anos, demonstrando aí a importância, né, da presença
da Zona Franca de Manaus aí, ok? Então, importantíssimo isso, né? Então, vamos lá. Possui um clima equatorial úmido, olha aí, né? Clima equatorial úmido, algumas pessoas não chamam de clima equatorial úmido, né? Vão chamar de tropical úmido de monções, ó. Tropical úmido de monções, depois a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Tropical úmido de monções, tá? Com chuvas regulares, né? Então chuvas regulares, não tem período teoricamente seco, e a presença aí de uma floresta amazônica em toda a sua plenitude, né? Uma floresta amazônica aí, que a gente pode falar que tem mata de terra firme, não é isso? Que é a parte onde a água não chega, mas a gente também tem muita aí, né, floresta de várzea, a parte próxima aí ao rio, onde a gente tem aí, né, a foz dos córregos dos rios que correm aí em Manaus e desaguam no Rio Negro. A gente vai ter aí áreas mais alagadas, que no período de mais chuva, né, essas regiões ficam alagadas, que é aqui que a gente conhece de mata de várzea, e também a mata de igapó, né, mata de igapó, aquela parte aí que está constantemente dentro da água. E aí a gente pode citar como exemplo várias áreas, por exemplo, lá do Parque Nacional de Anavilhanas, né, Anavilhanas tem lá mais de 400 ilhas, um dos pontos turísticos mais importantes que a gente tem aí no Amazonas, que a gente tem aí em Manaus, e que a gente também vai ter, né, essa característica aí de mata de igapó, ok, galera? Então vai guardando aí. Economia baseada principalmente setor secundário. O que é setor secundário aí? Setor secundário aí é indústria, ok? E também no setor terciário. O que é o setor terciário aí? Né? Serviços, comércio e serviços, tá? Indústria aí associada principalmente à Zona Franca de Manaus. Quando eu penso aí em serviços, vamos pensar aí que Manaus é o principal polo de serviços da região norte aí, né? Principal polo de serviço aí do Amazonas e um dos principais da região norte, ok? Só para a gente ter ideia, a gente ainda vai falar disso aqui hoje, a gente tem bairros aí em Manaus que a população é maior do que de qualquer cidade do interior do Amazonas aí, tranquilo? Então, importantíssimo. E a cidade sofre com as cheias do Rio Negro, né? Essas cheias aí são sazonais, as chuvas ocorrem principalmente aí de março a junho, né? Mas vamos lembrar aí, a gente também vai comentar aqui hoje, né, que quando a gente chegou aí ano passado, né, no ano aí de 2023, em novembro do ano passado, outubro, novembro, a gente teve uma seca recorde aí, né? Menor nível do Rio Negro desde 1902, em 121 anos, né, a maior seca, trazendo aí consequências para todo o município de Manaus, mas também para o estado do Amazonas, inclusive associados aí a fornecimento de água, associado aí a mobilidade, né, porque aí na região amazônica a principal forma de se locomover são através dos cursos de água e também de transporte aí fluvial, né, feito aí com material da Zona Franca de Manaus, tá ok? Bom, fundação aí importantíssima, né, data que pode estar sempre na sua prova aí e que você tem que saber, 24 de outubro de 1969. Não vou entrar na parte histórica aí, mas se você olhar aí, ó, mais de 350 anos tem aí o município, né, de Manaus, ok? Associado aí ao período da colonização ainda, ao período aí das fortificações para evitar invasões holandesas, né? E também para espanholas, holandesas, né? E também em busca aí logo em seguida daquilo que é chamado aí de quê? Né? Daquilo que vai ser chamado aí de drogas do sertão, né? Drogas do sertão aí, o que quando ia lá para a Índia chamava especiarias, né? Mas no Brasil a gente chama isso de drogas do sertão, ok, galera? Bom, a gente tem aí, só para vocês verem, né, dados aí que são muito importantes também, tá? A região de Manaus aqui, ó, então a gente tem aqui a região de Manaus aqui, região importantíssima aqui para a gente, e essa região de Manaus, ela é cortada pelo quê?
pela BR-319, olha aí, ó, BR-319, que sai lá de Porto Velho, tá vendo? Porto Velho, Manaus, ó, Porto Velho, Manaus. E depois a gente tem uma outra BR aí, muito importante, a BR-174 aqui, ó, BR-174, conhecida aí como Manaus Boa Vista, lá em Roraima, tá ok? E essa Manaus Boa Vista aí lá em Roraima vai dar acesso diretamente à Venezuela, né, galera? Então vai dar acesso aí à Venezuela. Localização a gente tem no cantinho aqui, né? O que interessa a gente mais aqui é esse 3 minutos, ó, 3 graus aqui sul, né, que é próximo ao Equador, né? O Equador aí é 0 graus, tão próximo ao Equador, e como a gente tem isso aí próximo ao Equador, dá para a gente fazer aí a relação já diretamente com a questão climática aí, né, galera? Dá para a gente fazer a relação climática aí, clima, floresta, tudo está associado aí, né, à proximidade com o Equador, ou o que a gente chama de baixas latitudes, tá ok? E os 60 graus aí oeste, professor. 60 graus oeste vai falar, então, que Manaus faz parte aí do fuso -4, ok? Fuso -4 quer dizer o quê? Manaus está 1 hora de atraso em relação a Brasília, né? Então Manaus está 1 hora de atraso em relação a Brasília, a região sudeste, a região sul e ao nordeste, ok? Então 1 hora atrasada, fuso -4 aí, né? Dado e informação importantíssima para a gente aí. Outra coisa que a gente tem aí, que é importante da gente pensar, tá? É essa imagem que eu trouxe para vocês aí. Ela mostra o tamanho do município do Amazonas, né? De Manaus, né? Ela mostra para você aí o tamanho do município de Manaus, 11.401 quilômetros quadrados, ok? Um dos maiores municípios do Brasil em extensão de terra, né? Uma das maiores capitais do Brasil em extensão de terra. Se eu pensar no município, quando eu falo município, eu estou falando para você aí, principalmente, tá, galera, de área rural e área urbana. Mas se eu pegar aí só a parte urbanizada do município, aquilo que a gente vai chamar de contínuo urbano, isso vai diminuir consideravelmente. Vamos ver como é que isso diminui? Olha lá, se você parar aí para pensar, você vai ver aqui que só 427 quilômetros quadrados, 427 quilômetros quadrados, desses 11.401 quilômetros quadrados, é que é urbanizado, é que é o município mesmo. O resto praticamente é tudo floresta densa, né, galera? Então, a gente vai ter aqui floresta densa, ok? Pegando aí, ó, toda essa parte aqui, se você pensar. E aqui no município aqui de Manaus, na cidade de Manaus, né, na parte urbanizada, a gente vai ver que essa parte aqui noroeste, ó, tá vendo, gente? Essa parte noroeste aqui também é pouquíssimo urbanizado. Nessa parte noroeste aí, pouquíssimo urbanizado, é onde a gente tem, por exemplo, o aeroporto aí da aeronáutica do Exército, que está presente nessa região aí. Tá ok? Outra coisa importante é a gente entender aí os municípios limítrofes, né? Vamos lembrar aí, eu gosto sempre de falar isso para os meus alunos, município limítrofe é uma questão que está sempre está presente nas provas. E às vezes vem o nome de um município que não é município limítrofe, ou às vezes vem o nome certinho dos municípios limítrofes, mas às vezes vem a orientação errada, né, em relação ao quê? A orientação aí em relação à Rosa dos Ventos. Então eu trouxe aqui para vocês, para a gente fazer aqui a Rosa dos Ventos. Olha só, se eu fizer para vocês aqui, no município de Manaus aqui, ó, a Rosa dos Ventos, ó, eu tenho uma aula minha aí sobre Manaus aí na internet. Aqui a gente tem norte, sul, leste, oeste, não é isso? E aqui a gente vai ter o que nessa região? Ó, nordeste, norte do leste, norte do oeste, noroeste, aqui sul do oeste e aqui sudeste. Beleza, galera? Então na região norte, aí ao norte, o que a gente vai ter?
né? Ao norte a gente vai ter Novo Airão e Presidente Figueiredo, tá claro aí para vocês, né? Novo Airão e Presidente Figueiredo. A noroeste a gente vai ter Novo Airão, tá vendo aí? Noroeste a gente vai ter Novo Airão. Então eu posso falar que Novo Airão, ele tá o quê? Né? Novo Airão, Presidente Figueiredo tá norte e nordeste aí, né? Novo Airão tá norte, noroeste e oeste aí do município de Manaus, né? Iranduba, olha aí, Iranduba tá a sul e a sudoeste, não é isso? Carreiro de Várzea tá aí a sudeste, olha aí, ó, sudeste de Manaus, ok? Itacoatiara tá aí a sudeste de Manaus. Rio Preto de Eva, né? Tá aí a leste, né? Aí a corzinha aqui vai ficar, né? Tá aí a leste, tá? Então a gente vai ter quantos municípios? No Presidente Figueiredo, né? Aí um município, Novo Airão 2, a Iranduba 3, Careiro, né? De Várzea, deixa eu falar Careiro aqui, porque eu falei Carreiro, e aí alguém, né, foi lá na minha aula, né, de forma correta e me corrigiu, né, que não é Carreiro, é Careiro, né, é verdade, Careiro de Várzea aí, 4, Itacoatiara 5, né, vamos lembrar aí, Itacoatiara é aí a região próximo aonde está Navilhanas aí, 5, ok? Rio Preto de Eva, 6, então a gente tem 6 municípios limítrofes aí, né? 6 municípios limítrofes, sendo que alguns deles são separados aí pelo Rio Negro, né? Por exemplo, o município de Novo Airão e o município aí de Iranduba, eles são separados aí de Manaus pelo Rio Negro aí, tá ok, galera? Então é importante isso aí pra gente, né? Bom, e aí os dados gerais que a gente tem, né? Faz parte aí da região metropolitana de Manaus, é uma das a metrópole, não é isso? Os municípios limítrofes estão aí que a gente colocou, ok? Fundada lá em 1969, né? 354 anos. O prefeito é o prefeito aí, Davi Almeida, do Avante, né? Está aí até 2024. Esse ano a gente tem eleições municipais aí no Brasil, né? E a gente vai ter eleições municipais também em Manaus, e 41 vereadores. Vamos lembrar aí, 41 vereadores é aquilo que a Constituição fala para a gente, do máximo de vereadores que o município pode ter, né? Então a gente tem 41 vereadores aí. Uma área total aí para vocês, galera. 11.401 km², e a população, segundo o último censo aí, né? Censo de 2022 aí, 2.063.547 habitantes. Só para a gente ter ideia do que é isso daí, vamos lembrar que a gente está aí no meio da floresta amazônica, tá ok, galera? No meio da floresta amazônica, a gente tem aí a 7ª maior população do Brasil. É o 7º município mais populoso do Brasil que a gente tem aí. Então, informação também importantíssima para a gente, né? Com a densidade demográfica de 181 habitantes km². 181 habitantes km² é considerado uma densidade demográfica alta, ok? É considerado uma densidade demográfica alta essa população aí, para você saber, ok? Então, densidade demográfica alta, acima de 150 habitantes km². Só para vocês terem ideia, a densidade do Brasil, né, é 24 habitantes por km² aí, né, habitantes por km². E aí eu falei para vocês aí do clima tropical úmido, né? AM aí a classificação. A região está toda abaixo de 100 metros, praticamente, né? Então a gente vai ter aí o município, a altitude média aí 92 metros, isso quer dizer o quê? Que é uma planície aluvial. Então a gente tem exatamente aí uma planície aluvial, ok? Uma planície aluvial aí, que quer dizer nas margens do rio, ou formada aí por um rio. Essa planície aluvial
que a gente tem aí, galera, para vocês terem ideia, deixa eu mudar aqui para o slide para vocês, essa planície aluvial aí, né, ela é de origem sedimentar, né, formada aí durante milhões de anos, tá? A gente tem a formação dessa planície sedimentar aí, né? É hora, eu já falei aqui, -4, ok? E aí, a gente tem aí DH, é considerado DH alto, né? 0,737, é o maior IDH do Amazonas, o primeiro do Amazonas, ok? E o PIB aí, olha aí, o PIB aí, né, faz com que de 2020, IBGE 2020 aí, faz com que ele seja o quinto maior PIB do Brasil, galera. Então, com certeza, né, quem contribui aí para a formação do quinto maior PIB do Brasil? Quem contribui aí para essa formação é a Zona Franca de Manaus, né, terceiro polo industrial do Brasil, né, como eu já falei, que é atrás só de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então presta atenção, outra questão que já andou caindo em concurso aí, é fazendo essa comparação, né? Falava o quê? Falava aí que Manaus, ela está muito atrás dos outros municípios, das outras metrópoles brasileiras, no que diz respeito aí ao processo de industrialização e de PIB. E isso não é verdadeiro, isso é falso, né, galera? Então, atenção a essa questão aí, ok? Então, vamos lá. E aí, localizado à margem esquerda do Rio Negro, vamos lembrar aí, né? Margem esquerda do Rio Negro aí, ó. Manaus é uma cidade que recebe grande influência da floresta amazônica, né, e a vegetação presente. Extensão territorial, é a maior cidade da região norte em extensão territorial. Vamos lembrar aí, né, que eu estou falando aí de município também, né? Estou falando aí, a cidade, a parte urbana é a maior da região norte, mas quando eu começo a pensar nisso, né, em território, né, a gente também vai ter uma das maiores aí, não só da região norte, mas também do Brasil, tá ok? Capital do Amazonas, clima equatorial úmido, altos índices pluviométricos aí, ó, podem ultrapassar constantemente na realidade, ultrapassam aí 2.000 milímetros anuais, temperatura vai variar entre 24 e 33 graus, tá ok? Tá bom? A média aí é 25 graus aí, e as chuvas, né, se concentram aí principalmente no período aí que a gente chama de quê? Principalmente no período que a gente chama aí de verão, né? Então, verão aí no hemisfério sul, que vai se dar no final do ano aí até o mês de março, ok? Então, durante o verão e aí o outono, início do outono, é o período mais chuvoso, e aí vai chegar o meio do ano, né, a gente vai ter uma menor temperatura, né, que para a região norte não faz muita diferença, mas as chuvas vão reduzir um pouco, né, provocando inclusive aqui que é chamado de veranico, né, veranico aí na região norte, que o pessoal, ao nível dos rios, baixa um pouco, e o pessoal pode ir para a areia do rio, para a praia do rio aí, curtir um pouquinho, né, galera? Então, importantíssimo isso aí. Né? Aqui eu trouxe para vocês um mapa aí mostrando o relevo, né, a altimetria do relevo aí. Então, se vocês pararem para pensar, né, altitudes inferiores a 100 metros, olha lá, né, o topo aqui, o máximo que a gente tem aqui marcado é 108 metros, não é isso? Logicamente, quanto mais próximo do rio a gente está aí, ó, né, à medida que a gente vai aproximando do rio, vai diminuindo as altitudes. Por que próximo ao rio vai diminuindo as altitudes, professor? Porque próximo ao rio, né, a gente vai ter aí planícies aluviais, ok? A região aí, aqui ó, Aeroporto Internacional de Manaus, aí ó, né, aeroporto, eu errei no início, né, galera? Aeroporto Internacional de Manaus, Eduardo Gomes, que está aqui naquela parte do vazio lá que a gente viu. Deixa eu voltar lá. Nessa parte aqui, ó, é o Aeroporto Internacional de Manaus, e a base aérea, na realidade, vamos voltar aqui, né? A base aérea de Manaus, na realidade, ela está na parte mais ao sul aqui, ó. Então não precisa bater em mim, não. Precisa bater, não, né?
estou fazendo aí a correção para vocês aí a tempo, mostrando aqui, né, no mapinha nosso, né? Então a gente tem aí a base, né, aérea de Manaus aí, próximo aí, né, à região aí do encontro das águas, tá? A gente próximo aí também ao região aí onde a gente tem o porto de Manaus, né? A gente tem aí a base aérea de Manaus e o aeroporto internacional naquela parte um pouquinho mais vazia que a gente viu lá, de menor densidade demográfica, tá ok? Se a gente observar bem aí, a área central de Manaus, o que é a área central de Manaus? Aonde a cidade surgiu primeiro. Então, ó, a área central da cidade, onde a cidade surgiu primeiro, é uma planície, né, isso, com baixas elevações, e à medida que a gente caminha aí para a parte nordeste da cidade, olha lá, à medida que a gente vem aqui para a parte nordeste da cidade, a partir que a gente vai um pouco aí para a parte norte e noroeste da cidade, a gente vai tendo aí altitudes maiores. É legal isso daqui, tá, galera? Que quando a gente para e começa a observar isso aqui, a gente começa a perceber outras coisas. Olha só, a gente começa a observar, por exemplo, que a gente tem aqui, deixa eu ver se eu... Espera aí que tá... Deixa eu apagar aqui que eu quero mostrar para vocês aqui. A gente começa a observar aqui que a gente vai ter o quê? A gente começa a observar os rios bem encaixados aí, né? Os principais rios bem encaixados que a gente tem aí, tá? Que são, né, todos aí afluentes, né, finalmente aí do Rio Negro, né? Lembrando que o Rio Negro, ele é aí um dos maiores rios do Brasil também, tá, galera? Um dos maiores rios do Brasil, aí juntamente com o Rio Solimões, né? E aí não dá para comparar com o Rio Amazonas, né? Por que não dá para comparar com o Rio Amazonas? Porque ele é um afluente do Rio Amazonas, tá? É o maior rio de águas negras, de águas escuras do mundo aí, né? E está muito associado a ele atravessar a floresta amazônica e ter grande quantidade de matéria orgânica aí na água, né? Tranquilo, galera? Então, olha só, continuação aí, ó, Rio Negro aí, né? Então a gente vai ter aí, aqui, ó, a cidade aí, né? A parte principalmente aqui, tá? A parte que a gente vai chamar aí, deixa eu... Principalmente aqui, a parte que a gente vai chamar aqui, ó, de parte central, aonde a cidade começou a crescer inicialmente, não é isso? Tá ok? Então, importantíssimo, né? Iranduba do lado de cá, ó, Iranduba do lado de cá do Rio Negro, não é isso? Na margem direita do Rio Negro, na margem esquerda, a gente vai ter aí Manaus. Aqui a gente tem, né, o Rio Negro com o Rio Solimões aqui, e aqui, ó, já no finalzinho aí, na saída aí, olha aqui, né? Na saída aí, onde a gente tem aí o fim, né, de Manaus, do município de Manaus, a gente vai ter aqui o encontro das águas, né? Importante ponto turístico aí, muito difundido aí pela imprensa, muito turista estrangeiro vai aí. Eu tenho vários alunos, né, que vêm de fora estudar no Brasil e fazem passeio para essa região aí, pertinho de Manaus, né? Manauara aí, deve conhecer essa região aí, maravilhosa essa região aí, né? Então a gente tem até aqui para vocês uma imagem aqui embaixo, ó, mostrando o encontro das águas, olha aí, né? A água do Rio Solimões que desce lá, né? O Cordilheira dos Andes, uma água aí mais fria, né, e mais barrosa, e a água negra aí do Rio Negro, que vem serpenteando aí a floresta, uma água aí mais quente, mais escura, né, com maior acidez, né, tem maior acidez aí, porque, né, é uma água aí que tem grande quantidade de matéria orgânica. Apesar do Rio Negro, tá, galera, ser o mais importante, ser o rio principal que passa aí e banha aí, ó, toda a parte, né, se a gente parar para pensar aí, toda a parte oeste, sudoeste, sul e sudeste aí, né, do cidade de Manaus, tá ok? A gente ainda vai ter aí dois rios importantes na parte norte aqui, ó,
parte norte e noroeste, aqui a gente vai ter um afluente, né, chamada aqui Bacia do Rio Tarumã-Açu, ok? Então, Bacia do Rio Tarumã-Açu, e na parte norte, nordeste aqui e leste, nessa região aqui, próxima à reserva Adolfo Duque, aí, ó, reserva florestal, né, o rio Puraquequara, né? Então a gente vai ter aqui a bacia do Puraquequara aqui, e do lado de cá a gente vai ter a bacia do Tarumã-Açu, né? Todos eles desaguando aí, tá? Importantes afluentes aí do Rio Negro, né? Tem que saber isso, pessoal, tem que saber o nome dos principais rios, dos principais afluentes que a gente tem aí, tá ok, galera? E aí, o que mais que a gente pode falar aí, né? A gente também pode falar aí do Parque da Anavilhanas, eu trouxe aqui só para vocês poderem ver aí, né? Então tá aí, ó, né, o Parque Anavilhanas para vocês, olha que maravilhoso aí, mais de 400 ilhas, segundo maior arquipélago fluvial do mundo, ok? E uma das portas de turismo aí para a Amazônia, para a entrada na Amazônia aí, a Amazônia, tá, galera? Que é uma das principais rotas turísticas do Brasil e tá, né, na lista das principais rotas turísticas de ecoturismo, de hotel de selva, do mundo aí, né, por revistas importantes internacionais aí, ok? Então tá aí, ó, próximo a Manaus, né, no encontro aí dos rios, né, próximo aí ao encontro dos rios, Anavilhanas aí, a gente não pode esquecer, né, maravilhoso, quem conhece, quem não conhece, dá uma pesquisadinha aí, que você vai ver como é bonito a região, como é que é importante essa região aí, tá ok? Bom, dando continuidade aí, né? A gente tem alguns impactos ambientais aí, já vou falar de um desses impactos ambientais, é esse aí, ó, né? Maior seca de 121 anos, eu já falei para vocês aqui, né? No ano passado aí, 2023, né? No mês aí de outubro e novembro, o rio baixou a níveis históricos, né? E provocou a maior seca dos últimos 121 anos. Tá? A última seca desse jeito aí tinha sido lá em 1902, só para a gente ter ideia, né? O nível estava 13,49 metros, tá? E aí isso assustou os pesquisadores, isso trouxe grandes impactos aí para a região de Manaus. Só para você ter ideia em relação a isso aí, né? Olha a primeira imagem aí do Porto de Manaus aí, e olha a segunda imagem aqui, galera, do Porto de Manaus, como que a seca afetou consideravelmente a região aí, né? Essa avenida aqui que vocês estão vendo aí, Beira Rio aí, né? É a mesma avenida que a gente tem aqui, ó. E olha a distância que os barcos estão, né? E aqui ainda é raso, né? A grama apareceu, não só a grama, né? Inclusive regiões aí de cidades, né? Áreas aí que tinham sido alagadas no passado apareceram, e aí também apareceram aí escritas, né? Escritas aí pré-históricas aí, né? Apareceram nessa região aí, ok? Que demonstrando, né, que o rio baixou muito acima da média que ele tem o costume de baixar, tá bom? Aí a gente tem, né, a população, vamos pensar da população, a população de Manaus cresceu muito, né? A população de Manaus lá em 1872 era uma população de menos de 30 mil habitantes. Hoje a população aí 2.063.000 habitantes. Então a gente tem um dos maiores crescimentos populacionais do país aí, em uma velocidade muito grande, ok? Vamos ver o que está falando aqui entre as 20 cidades mais populosas do país. Olha lá, Manaus vai aparecer para a gente aqui como a 7ª, segundo o censo aí, ok? Segundo o censo aí, a primeira aí, né? A gente vai ter aí, ó, Manaus, depois Rio de Janeiro, Brasília, Fortaleza, Salvador, Belo Horizonte, e depois aparece aí Manaus, né? Manaus aí, ó, lá na região norte, afastada do centro econômico e comercial do Brasil,
não é isso? No meio da floresta amazônica, tem a 7ª maior população do Brasil. Né? E não é só isso não, galera, tem mais. Olha o crescimento que a gente tem aí para você entender. Né? Manaus aí, ó, cresceu 14,5% em relação a 2010. E aí, ao último censo de 2010. E aí, se você parar para olhar aí, entre as 10 maiores cidades do Brasil, de maior população, nenhuma cresceu nesse ritmo, né? Goiânia é que chegou mais perto aí, ó, cresceu 10,4%. Tá? Então, Manaus é uma das cidades que mais cresceu no Brasil, a região norte arrebentou nesse censo aí. Tá? E aí, busca de novas oportunidades. Né? E se a gente parar para ver esse crescimento aqui, o que interessa a gente aqui? Interessa a gente muito isso daqui, ó, esse crescimento daqui, ó. Esse crescimento daqui, né? Década de 70 aqui, tá vendo aqui? Década de 70, vamos lembrar aqui que em 1967 a gente tem aí a Zona Franca de Manaus, não é isso? E aí a população da década de 60 para 1970 cresce 79%, olha lá, vai de 175 mil para 314 mil habitantes, e logo em seguida, né, para a década seguinte, aí, para a década de 80, olha lá, 104,5%. Então, se a gente parar e somar isso daqui, em 20 anos aí, a gente vai ter um crescimento, ou menos de 20 anos, né? A gente vai ter um crescimento aí de quanto? Né? 183,8%. Tá? Se eu considerar aí a década de 90 ainda, né? Olha o crescimento que a gente tem. Logicamente, tá, galera? É importante a gente entender uma coisa aqui. Quando a gente tem um crescimento em um ritmo tão acelerado assim, isso quer dizer que o processo de urbanização ele começa a ocorrer de forma não organizada, começa a ocorrer de forma não planejada, e isso vai trazer vários problemas socioambientais para a região onde ele está ocorrendo. Um desses grandes problemas socioambientais que vai ocorrer aí, com certeza, vai estar associado, né, aos riscos, né, de alagamento, né, e também associada à não capacidade do município de atender a demanda sanitária do município. A gente vai ver aí que nem 30% do município de Manaus, né, nem 30% tem rede de esgoto tratada, nem 30%. Né? A gente ainda tem um problema com lixo aí em Manaus, apesar, né, dos aterros sanitários em funcionamento. Vamos lembrar aí que o último aterro sanitário, né, que foi construído, ele estava já no limite, a prefeitura estava tendo dificuldades para conseguir licenciamento ambiental para um novo aterro sanitário. Né, outro problema ambiental que a gente tem e que estão todos eles associados a quê? Todos eles associados ao crescimento rápido, né, acelerado, desordenado da cidade, né, do processo de urbanização aí. Tranquilo? Então, o que a gente tem aí de poder aí, né? Os poderes políticos. Poder executivo do município representado pelo prefeito, pelo gabinete, não é isso? Manaus já teve aí 94 governantes desde 1890, aí, ó, 94 governantes majoritários, sendo entre eles 18 prefeitos eleitos pelo voto direto. Ok? O atual prefeito, a gente já falou, é o Davi Almeida do Avante, né? E acaba aí esse ano o mandato dele. Tá? A sede do município encontra na Avenida Brasil e é um dos do governo municipal, né? E é um dos cartões postais da cidade. Ok? A gente ainda vai ter aí, como a gente está falando da capital do estado, a gente vai ter aí na capital do estado outros órgãos de estado presentes aí que administram o estado, como por exemplo a Assembleia Geral, né, a sede do governo estadual, né, o Palácio do Governo, também vão estar presentes aí. Logicamente, né, galera, que a importância da cidade de Manaus, econômica que tem,
industrial e com a presença não só da prefeitura para um município que tem aí mais de 2 milhões de habitantes, mas também a sede do governo estadual, a sede do Legislativo, né, a Assembleia Legislativa da Amazônia, a sede do Poder Judiciário, né, Manaus acaba se transformando também no centro de serviços do Estado e um dos principais centros de serviço da região norte, né, um dos mais importantes centros de serviço da região norte, onde a gente vai ter uma melhor infraestrutura, né, seja de educação, né, com as universidades federais, seja de transporte, seja de saúde, seja de centros de pesquisas aí, ok? Então é importante a gente ter essa relação. E é tão importante, né, Manaus, tá, em matéria de população, que olha o que a outra questão aí traz para a gente, né? O último item aí traz para a gente, que, segundo o TRE, né, Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, a população de Manaus representa 53% do eleitorado amazonense, né? Então a capital sozinha ela tem a capacidade de eleger, por exemplo, aí, o governador, né, sem depender do que está ocorrendo no interior. 53% da população do estado em um município só, né, é um número considerado extremamente alto, né, extremamente elevado aí. Tranquilo? Economia de Manaus. Não vamos parar não, né? Vamos caminhando aí, que o nosso tempo vai correndo, né? Então a gente está aí em Manaus, a gente tem aí em Manaus sexta economia do Brasil. Ah, professor, preciso saber que a sexta? Não precisa, mas preciso saber que ela está entre as principais economias do país aí, ok? O maior PIB, Produto Interno Bruto, da região norte e nordeste, ó, da região norte e nordeste aí do país, né? E terceiro maior setor industrial do país, ok? Sendo que o principal setor, vamos pôr aqui, o principal setor que a gente tem aí, qual que é esse principal setor? Professor, o principal setor é o setor de serviços, comércio e serviços, é o setor aí chamado de terciário, tá, galera? Setor aí chamado de terciário. Esse setor terciário aí representa 46,8% da população ocupada aí do município, do PIB aí do município, né? Então a gente vai ter aí, ó, administração pública, 26,2% da população empregada aí na administração pública. Isso é fácil da gente entender, né? A gente acabou de falar sobre isso aqui da sede do Poder Legislativo, do Poder Executivo, do Poder Judiciário, do Estado aí, além da grande presença de comércio, né, de shopping centers, né? Manaus tem muitos shopping centers, né, para atender a população com mais de 2 milhões de habitantes, tá? Importante esse dado aí para a gente. A gente vai ter comércio aqui, ó, comércio 17,3%, né? Atividades administrativas não produz, administra 3,4%, alojamento e alimentação, hotéis, né, restaurantes aí 3,4%, setor de transporte aí 6,6%, educação 4,4%, olha só, setor de saúde 3,3%, atividades financeiras 0,9%, né? E aí a gente vai caminhando aí, tá? Não dá para ver todos, mas a gente vai caminhando. Quando a gente vem para indústria e transformação aí vai aparecer para a gente aí, né, com 18%, ok? Indústrias de transformação vão aparecer para a gente aí com 18%, mas a gente vai ter outras atividades associadas à indústria aí, né? Então é um valor maior do que esses 18% aí, tá? Só para a gente poder entender melhorzinho. Vamos lembrar, quando eu estou falando aí dessa indústria, a gente tem a Zona Franca de Manaus, vamos voltar aí, não é isso? Inaugurada lá em 1967, né? Coordenado pela SUFRAM. Essa Zona Franca de Manaus, galera, apesar da Zona Franca, né, Superintendência
da Zona Franca de Manaus, apesar da Zona Franca de Manaus ter esse nome, tá? Ela é uma área de livre comércio, importante saber isso, e que atinge a região norte, pega aí parte do Acre, Amapá, Roraima, né? Então ela não está circunscrita, limitada só ao estado do Amazonas, nem só a Manaus. Tá ok? É uma forma de levar desenvolvimento para essa região. Como que o desenvolvimento foi levado para essa região, professor? Foi levado através de isenções fiscais, incentivos do governo, né? Isso dá uma polêmica muito grande no país, porque as outras regiões falam, né, que o governo federal não está respeitando a federação, que ele está privilegiando uma região em relação a outra região e que isso é muito ruim. Tá? Mas mais recentemente, inclusive, né, a Zona Franca de Manaus, aí, os incentivos foram renovados aí, ok? Então foram renovados aí, né, por mais algumas décadas, tá? Para atender o setor de televisão, ao setor de moto, né? Setor aí de motocicletas, celulares, notebook. E para quem que é vendido tudo que está aí nessa Zona Franca? Isso pode estar na sua prova, né? Para quem que é vendido? O que está na Zona Franca de Manaus, galera, 95% é para abastecer o mercado interno brasileiro. 95% abastece o mercado interno brasileiro, né? Muito vai para a região sudeste, para a região sul, tá? Mas também atende outras regiões, né, outros países, né, latino-americanos, né, como Venezuela, Colômbia, tá? E até países europeus, né, Estados Unidos, Europa, né? Mas 95% vai atender aí o mercado nacional, tá? É importante você saber isso daí, né? Essa informação. Outra questão aí muito importante na economia é o setor do turismo. Setor turismo é um dos setores que mais cresce na região norte, tá? Só para a gente ter ideia, o município é o maior destino turístico do Amazonas, lógico, e o 8º destino brasileiro mais visitado aí, ó, foi o 8º destino brasileiro mais visitado. Só para a gente ter ideia, o The New York Times, aí, o jornal americano, né, um dos mais importantes jornal americano aí, né, colocou Manaus na lista dos melhores destinos turísticos. Lista mundial de melhores destinos turísticos em 2023. Tá ok? Então, só para a gente conhecer, para a gente saber como é que funciona isso daí, né? Uma das regiões tão importantes que a gente tem aí de visitação é o quê? Né? Uma das regiões tão importantes para visitação que a gente tem aí é aí o Encontro das Águas, novamente aí o Encontro das Águas aí para vocês, né? Uma das principais atrações turísticas de Manaus. Além disso, a gente pode falar que a gente tem vários hotéis de selva, né, onde a pessoa ela tem a sensação de estar na selva e a pessoa ela pode ainda, né, usufruir da culinária indígena, né, de origem indígena, aí, ó, culinária indígena, que acaba sendo um atrativo aí muito importante, ok? Outra região importante que a gente tem aí é o Teatro Amazonas. Teatro Amazonas aí, um dos teatros mais importantes do mundo, né? Já recebeu aí eventos no passado que vinham da Europa, passavam só no Teatro Amazonas, né? É um patrimônio histórico lá de 1896, quando aí a sociedade aí manauara, né, construiu aí o teatro, né, trazendo vários elementos que compõem o teatro da Europa, né, e que fez ficar conhecido aí como Paris dos Trópicos, e o objetivo era mostrar o desenvolvimento e a importância da elite da sociedade manauara aí naquele período, né? Então eles se inseriam, né, através do Teatro Amazonas aí, né, nas cidades mais cosmopolitas do mundo, mais desenvolvidas do mundo, né? Olha que doido que é isso para a gente parar para pensar, tá? Então, Teatro Amazonas, vários transatlânticos, tá, galera? Então, a gente tem turismo aí feito através de transatlânticos,
em média, mais de 30 transatlânticos por ano, né, passam aí e aportam aí em Manaus, né, dá uma paradinha em Manaus. A gente vai ter aí também a questão associada aí ao ecoturismo, muito importante aí na região, já falei aqui. Logicamente, os hotéis de selva se inserem aí no ecoturismo, né? O Parque de Anavilhanas, Parque de Anavilhanas, o Encontro das Águas aí, e a Praia da Ponta Negra, né? Praia da Ponta Negra aí, muito importante, ok? Região aí muito desenvolvida, negra, e região muito desenvolvida aí, né, nas margens aí do Rio Negro, aonde a gente tem inclusive vários condomínios de luxo nessa região aí. Tá? Além disso, a gente pode falar que a gente tem aí a parte cultural. Essa parte cultural, além do Teatro Amazonas que a gente já falou, a gente vai ter aí, por exemplo, o Museu do Índio, né? Então, só um minutinho, galera. Espera aí que deixa eu voltar aqui para vocês, né? Então a gente vai ter o Museu do Índio, eu desliguei aqui, perdi aqui, mas já voltei. A gente vai ter o Museu do Índio aí, né? Importante, vários museus, o Museu de Ciência Natural da Amazônia, né? A gente vai ter aí o Jardim Botânico, a gente vai ter o Mercado Municipal, né? O Mercado Municipal aí, que também, né, tem uma construção aí, que é uma construção considerada histórica aí, tá? Então essa questão cultural aí também é muito importante, além dos festivais que a gente tem. Agora, além dessa questão aí, a gente tem o processo de urbanização que a gente precisa falar um pouquinho sobre ele, né? Como se dá esse processo de urbanização? Né? Como é que se dá essa dinâmica? Então tá aí, divisão geográfica de Manaus, né? Manaus aí é uma cidade pequena se comparado ao tamanho do estado, né? Porque é o maior estado em área territorial, mas a maior parte da população do estado está em Manaus. A gente já falou isso daqui. Galera, nós demos informação demais, né? A gente não enrolou nada, né? Em cima tudo que a gente está falando de bambu arriado. Vamos lá, galera. Para facilitar a administração aí do município, administração pública, né, a cidade foi dividida em 63 bairros, tá ok, galera? Então a cidade foi dividida aí em 63 bairros. É importante isso daí, porque só em 2010 é que a gente vai ter essa divisão em 63 bairros. E 7 zonas. Esses bairros estão distribuídos aí em 7 zonas, logicamente, cada zona com uma característica diferente. Eu tenho que saber as zonas todas, professor, né? Eu tenho que saber quais são as zonas que a gente tem em Manaus, como é que está dividido aí a urbanização, a distribuição para esse processo aí, né, de administração e definição de políticas públicas. Lógico que você tem que saber, mas para você saber isso, eu trouxe um mapinha para facilitar a sua vida. Olha esse mapinha aí, ó. Se você não teve tempo de estudar, está aqui agora pela primeira vez, a gente tem esse mapinha aí para facilitar e te ajudar aí. Então vamos lá? Olha lá a divisão que a gente tem. Zona Oeste aí, vamos lá? Zona Oeste, né? 12 bairros oficiais, ó. 12 bairros oficiais. O bairro de Tarumã fica localizado na região, quase que triplicou o número de habitantes no período 2000 a 2010. Ok? É o líder, né? Tarumã lidera aí o crescimento populacional de Manaus com 284,8%. Logicamente, tá, galera? Apesar dele liderar esse crescimento populacional, não é o bairro que tem maior população. Por que não é o bairro que tem maior população? O bairro que tem maior população é um bairro chamado Cidade Nova, galera. Né? Vamos lembrar aí que ele cresceu muito, mas ele tinha uma população pequena, né? E aí mesmo mais que dobrando, praticamente triplicando a população que a gente tinha aí, né? Ela ainda não se transformou no bairro mais populoso. O bairro mais populoso aí que a gente tem é esse bairro aqui, chamado aí, ó, Cidade Nova, tá vendo aí, ó? Cidade Nova aí,
Vamos falar aqui da Cidade Nova. Cidade Nova aí, tá? É o maior bairro da região norte. Olha isso, hein? Maior bairro da região norte. Deixa eu pegar o que está anotado. É um dos bairros que mais cresceram na cidade nos últimos tempos. Localizado na Zona Norte, não é isso? Então vamos pôr setinho aqui, ó. Localizado na Zona Norte e considerado um centro de entretenimento da capital, tá? Centro de entretenimento da capital. Esse bairro aí, né? É um bairro maior da região norte. Só para vocês terem ideia, ele tem uma população aí de 121.135 habitantes. Essa população desse bairro especificamente é maior do que de todas as cidades que a gente tem no interior do estado. Não tem nenhuma cidade no interior do estado aí que tem uma população deste tamanho. Só para a gente ter essa noção aí, tá ok? Então isso é importante aí, né? A Zona Norte, onde está a Cidade Nova aí, é a região que possui a maior população. É a região que possui aí a maior população do município aí, ok? Só para a gente ter ideia, essa população aí, os bairros da zona, concentram mais de 500 mil habitantes, sendo que 121 mil sozinhos estão na Cidade Nova aí, né? Só para a gente ter essa noção aí, e é a que mais cresce desde a década de 90, tá, gente? É a região que mais cresce desde a década de 90, de 80, é a região, ó, que mais cresce desde a década de 80, desde década de 1980. Quanto que essa região cresceu aí? 183% desde a década de 80. É o crescimento que a gente tem nessa região aí, tá ok? Agora vamos pensar aqui, as duas regiões, região leste aqui, né? Região Zona Leste aí tem 11 bairros oficiais, ok? Houve um aumento de 20% das pessoas que vivem nessa região e é a região que possui maior área territorial. Ó, maior área territorial aí do município, né? Ou da cidade está nessa região aí, ok? A região aí sul e a região centro-oeste são as duas regiões de mais antiga ocupação que a gente tem, tá? Então as duas regiões de mais antiga ocupação foi a única, a Zona Sul aí, foi a única de Manaus que não registrou crescimento populacional na década de 2000, né? Por que ela não registrou? Ok? Os moradores aí reduziram, né? Porque é uma região que é de antiga ocupação, tá? É uma região que já estava um pouco saturada essa região. A mesma coisa, antiga aí também centro-oeste, é a região de menor número de habitantes da capital, né? Com 5 bairros só. Beleza? Então, principalmente, o que eu tenho que saber, professor? Você tem que saber principalmente aí, galera, sobre a Zona Norte, né? A Zona Norte aí é muito importante, é a zona que mais se destaca aí, e você tem que estar ligado a isso, né? A questão da Zona Norte, crescimento de expansão para a Zona Norte, né? Se cresceu tanto desde a década de 80, porque é onde a gente tem os maiores projetos de ocupação, e ocupação às vezes desordenada e ilegal nessa região aí, tá ok? A região mais antiga é a Zona Sul e a parte central aí, e o primeiro bairro, o bairro mais antigo que a gente vai ter aí, né? Então aqui, o primeiro bairro criado aí na região foi o bairro Centro aí, né? Importante a gente ter essa referência aí, tá ok? Bom, a gente já está quase acabando a nossa aula aqui, né? A gente falou praticamente tudo que está pedindo lá no edital, ok? Mas vamos aqui. Com a instalação da Zona Franca
migração, inúmeros bairros foram surgindo nas áreas urbanas, muito a partir de ocupação irregular de terra, né? Então, é o que eu acabei de falar, né? Região norte, outras regiões aí, né? Região leste, a gente vai ter ocupação irregular nessas regiões aí, tá? Publicação da lei 14.001, de 14 de janeiro de 2010, alterou o número de bairros, né, para poder administrar melhor o município, resultando na divisão dos 3 maiores bairros da cidade. Tranquilo? Com todas essas alterações, Manaus passou a ter 63 bairros. E aí, olha aí, invasão de terra e descaso ambiental ameaçam o futuro da cidade de Manaus, né? Então, invasão de terra, e essa invasão de terra e o crescimento desordenado leva a um problema ambiental aí. Ok? Principalmente associado a quê? Olha lá, a gente já falou, hein, galera? A gente já falou. Saneamento básico, peraí, eu risquei em cima aqui, ó. Principalmente aí saneamento básico e descarte incorreto de materiais, né? Então a gente tem muito aí saneamento básico aí, só para a gente ter ideia. Só 26% do município, só 26% tem rede de esgoto, e quando eu pego aqui descarte incorreto de lixo, principalmente nos canais fluviais, muitos rios, muito lixo aí jogado nos canais fluviais aí, nos pequenos cursos de rio, não é isso? A céu aberto, ó, a céu aberto, e qual que é o problema disso aí jogado nos canais dos rios aí, a céu aberto? O problema é que isso aí acaba desembocando no Rio Negro, né? Ó, desemboca no Rio Negro. Só que isso aí não é só esse problema ambiental que a gente tem, né? A gente vai ter aí outros problemas ambientais graves. Entre os problemas ambientais, no ano passado a gente também teve aí o problema da fumaça que tem sobre a cidade de Manaus, né? Cidade de Manaus, gente, a cidade de Manaus foi considerada o ano passado a cidade mais poluída do mundo. Você tem noção do que é isso? Se a gente comparar isso com regiões chinesas, tudo foi considerada a cidade mais poluída do mundo aí, a cidade de Manaus, tá? Importante essa informação para você aí, tá ok? Então a fumaça, ela vem principalmente de quê? Ela vem principalmente das queimadas, e ela vem principalmente aí, né, as queimadas que sopram para aí, né, causando graves problemas de saúde, problemas respiratórios, mas também vem da quantidade de veículos circulando. A quantidade de veículos circulando no município é muito grande, e a queima de combustíveis fósseis contribui muito com esse problema aí. Então fica ligado, hein? Caiu uma questão sobre isso aí para você, ou você vai fazer relação com as queimadas, ou você vai fazer uma relação com a queima de combustíveis fósseis. Tranquilo, galera? Importante isso daí, tá? E finalmente aí, o último slide nosso aqui, né? A ocupação irregular aí, a gente acabou de mostrar a ocupação irregular e degradação, né? Vai causar aí desmatamento, né? Como é que você não tem aí energia, você não tem aí esgoto tratado, não é? Então a gente está numa situação aí extremamente complicada, e muitas dessas áreas, principalmente aquelas áreas também que estão aí nas regiões ribeirinhas, né? A região ribeirinha como, professor? Região ribeirinha aí, galera, eu não sei se eu mostrei, deixa eu voltar aqui, eu não sei se eu mostrei o slide anterior para vocês. Aí, ó, né? De fumaça, de poluição aí, e aqui, principalmente a população ribeirinha aí, né? Essas casas que a gente tem aí, né, e que não tem esgoto tratado, né? Então, há 10 anos, Manaus está entre as piores cidades do Brasil no que diz respeito a saneamento básico, né? Saneamento básico é um dos grandes problemas que a gente tem aí para solucionar, para resolver aí em Manaus, né, galera? Além disso daí, a gente pode voltar aqui também no que eu já falei,
que é a seca histórica. Então a gente tem problema com ocupações irregulares. Essas ocupações irregulares afetam diretamente, né, a questão do desmatamento, a questão do saneamento básico, aumento da violência, né, condições de vida, aumento do uso do sistema de saúde, sobrecarregando o sistema de saúde, né? Vamos lembrar aí que durante a Covid, a região norte aí teve um grande problema, né, associado aí à assistência e dar conta de atender a população, né? O Brasil todo teve, mas a gente teve alguns problemas aí na região norte que foram mais intensos, inclusive em Manaus. Tá ok, galera? Então é importante a gente ter essa noção em relação à fumaça também, e a seca é também dado importante. Então, a gente falou aqui sobre tudo que a gente precisava falar para você poder arrebentar na sua prova, né? Deixa seu comentário aí, né? Deixa seu like aí, né? Depois da prova volta e comenta se caiu alguma coisa daquilo que a gente falou, e eu tenho certeza que você vai arrebentar na sua prova. Galera, nós estamos juntos aí, um abraço, fica com Deus, boa prova e vamos para cima, galera, até mais!